Ramos Alegre. Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, a lição 3 da Revista dos Jovens, que tem o título Quem segue a Cristo, estuda a Palavra. O tema do trimestre é Imitadores de Cristo, os ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Revista comentada pelo pastor Tiago Brasil. Então vamos estudar mais uma etapa da nossa jornada como discípulos, como imitadores de Cristo. Na lição passada a gente viu ali o chamado, Jesus chamando os discípulos, para aquela jornada de aprendizagem. E agora nós vamos falar sobre também uma característica primordial para aqueles que querem imitar a Cristo, que é conhecer a palavra de Deus. Lá em João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então precisamos examiná-la. Inclusive, porque também geraremos discípulos. Uma das ordens do Senhor Jesus na comissão, na grande comissão, é irmos por todo o mundo e fazer discípulos. Então nós nos tornamos discípulos, aprendemos com Jesus, através também dos nossos líderes, daqueles que nos acompanham, daqueles que nos ajudam nessa caminhada, a ponto de um dia também nós gerarmos discípulos para Jesus. Então temos que aprender, temos que estar fundamentados para poder também edificar a outros, aqueles que estarão ingressando na fé, os novos convertidos. Então vemos aí uma fundamental importância de conhecer a palavra do Senhor. O texto principal diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? Atos 8,30. Então estaremos falando exatamente sobre alguém que desempenhou esse papel de discípulo e examinava, estudava a palavra, conhecia a palavra, a ponto de poder agora expor essa palavra para aquele que tinha a curiosidade, tinha o desejo de conhecer mais de Deus. Então ele pôde ali conduzir aquele eunuco aos pés do Senhor Jesus e, graças a um homem que Filipe vai pregar, esse vai levar a palavra do Senhor também para o seu país, para a Etiópia. Então, bem provável que aquela semente gerou muitos frutos naquela outra nação. Então, estaremos falando sobre esse episódio de Atos 8, sobre esse discípulo Filipe, que realmente esmerava-se em fazer a obra do Mestre. O resumo da lição: o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino da Escritura. Então percebemos que, além de aprender, vamos ter que ensinar. Então temos que estudar bem a palavra, conhecer, e não ficar apenas ouvindo, por exemplo, pregações no YouTube, em outro lugar, e nos alimentar apenas de vídeos. Devemos ir na fonte, que é a palavra de Deus. Os objetivos: explicar que o chamado missionário do cristão é inato, constatar que o cristão é um discípulo por natureza, compreender que o cristão é um servo de Jesus Cristo. Nosso texto bíblico está em Atos 8, 26 a 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope e eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro. E, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Felipe realmente, além de ser um missionário, como estaremos estudando aqui, ele desponta, né, fazendo realmente o ID de Jesus. Então ele é um dos primeiros a obedecer cabalmente, né, que o ID de Jesus era para que a pregação do Evangelho não ficasse somente em Jerusalém, mas se expandisse. E Felipe, ele executa essa tarefa, né, com êxito, e dirigido ali sempre pelo Espírito Santo, com poder, com autoridade e com conhecimento da palavra. Tanto é que, como diz aqui no texto, diz no verso 35, então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Então Felipe fez uma explanação, né, de toda a escritura até chegar em Jesus, desde Isaías, lá onde estavam lendo, até, né, o Senhor Jesus. A gente vê isso também com Estevão, né? Quando Estevão está sendo ali acusado, ele também faz uma explanação da palavra do Senhor, desde o princípio até a chegada do Senhor Jesus, até ele ser crucificado e ressuscitando no terceiro dia. Então, a gente vê que esses homens realmente examinavam as Escrituras. Esses homens tinham prazer em conhecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai falar durante a lição sobre esse batismo, né, do eunuco, que alguns tentam criar, né, alguma polêmica ou até formar alguma doutrina em relação ao batismo, mas a gente vai ver que no capítulo 8 de Atos, que quando Filipe chega em Samaria, ele prega ali as multidões creem, ele opera ali também sinais, maravilhas, né, paralíticos, coxos são curados, demônios são expulsos, e vemos que também Filipe batiza muitas pessoas ali em Samaria. Então Filipe não fez algo inédito ali com o eunuco, pois ele também já havia batizado muitos novos crentes ali em Samaria. Então vemos que Filipe, embora ele havia sido separado ao diaconato, né, a princípio, mas ele exercia ali realmente um papel pastoral, né, e de evangelista, pois ele pregava e multidões, né, ouviam, e Deus confirmava a sua palavra com sinais do alto. A introdução diz: no cristianismo, sem um mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde espiritual da igreja. Felizmente, muitos na atualidade se dizem cristãos, mas nunca leram a Bíblia toda. É difícil, né, a gente ver um pastor, por exemplo, que nunca leu a Bíblia toda. É um obreiro que está à frente de uma congregação, né, dirigindo um trabalho. Então, nós temos essa obrigação, né? Paulo dizia que era imposta a ele a obrigação de pregar o Evangelho, né? Ele não tinha que se gloriar em nada. Ele pregava, né, porque ele sabia que ele tinha sido salvo para isso. E nós também temos essa obrigação de conhecer as Escrituras. Então devemos buscar, né, algum plano de leitura, aqueles que ainda não leram, e começar ontem, né, a ler a Bíblia, para poder ler ela por inteiro. Quem não conhece a Bíblia Sagrada, que é presente e concedido por Deus a toda a humanidade, nunca conhecerá o Deus da Bíblia. É urgente que façamos cada vez mais de nossos processos de discipulado uma experiência de enriquecimento bíblico. Então, discipulado, Bíblia. Eu costumo dizer, né, que antigamente as ferramentas do crente eram uma Bíblia, uma harpa e um lenço. Então, todo crente tinha que ter esses três objetos no culto, né? A Bíblia, porque ele tinha que amar a palavra, ele tinha que estar examinando, né, fazendo como os bereanos, né, quando está sendo ministrada a palavra, ele está ali com a palavra aberta, examinando tudo. E ele já tem conhecimento porque ele já convive com esta palavra diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem essa disciplina, esse devocional de todo dia ler a Bíblia. A harpa, porque é o nosso louvor, né, nosso cântico ali congregacional, é um cântico maravilhoso que, aleluia, agrada a Deus, são hinos inspirados, são hinos, né, que vemos ali
ensino teológico, né? Estar dentro da palavra, e também o lenço, né? Que outrora, se você não chorasse em um culto, você achava que estava com defeito de fabricação. Mas felizmente hoje tem crente que nem Bíblia mais tem. Nem Bíblia mais leva para a igreja. Leva o celular e, se der certo, lê alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia e que voltemos, né, ao primeiro amor. Louvado seja o Senhor. Primeiro tópico da nossa lição: o cristão como missionário inato. Primeiro subtópico: nós somos conhecidos dele. A narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista, e o estrangeiro do continente africano se inicia com um importante destaque. O anjo do Senhor falou a Filipe. A gente vê que Filipe estava ali na brecha, né? Deus o conhecia, né? Deus sabia que podia contar com aquele varão, né? A gente vê também que o comentarista já destaca aqui que ele era o evangelista, né? A gente vai ver realmente que lá, né, muitos anos depois, Paulo encontra ele e já é tratado como um evangelista. E, né, vai na casa dele, ele tem uma família, né, sólida ali na presença do Senhor, 4 filhas profetizam, louvado seja o nome do Senhor. E o comentarista então já destaca essa característica dele, de evangelista. A gente sabe que a princípio, em Atos 6, ele é separado ali para o diaconato. Esse tipo de manifestação, muito comum entre as santas mulheres e os santos homens da Bíblia, define os rumos da cena da Escritura. Por amor ao forasteiro, o Eterno comissiona seu servo a uma tarefa imediata e específica. Glórias a Deus, né? Então, é muito comum que eles são tementes a Deus, né, o anjo do Senhor anunciar alguma mensagem vinda do alto ali e traz então essa missão para Filipe, que não podia esperar e que era específica. A gente vai ver que ele sai do meio ali das multidões e agora Deus vai encaminhá-lo, né, enviá-lo ao caminho deserto. Ele vai agora pregar a um só homem. Mas talvez essa missão, que alguém poderia dizer em glória, né, ela deve ter gerado frutos tremendos, e quando obedecemos, né, a voz do Espírito Santo, é claro que ele nos conduz pelo caminho certo. Glórias a Deus. Ao ler esse texto também não podemos deixar de reconhecer a vida espiritual de Filipe, pois ao ouvir o comando divino, em momento algum ele duvida e, com a obediência de quem conhece a voz do seu mestre, vai evangelizar o desconhecido viajante. Então Deus conhecia ele e ele também conhecia a voz de Deus, né? Na lição aqui do mestre tem um quadro falando sobre os pontos fortes, né, e os êxitos da vida de Filipe, e demonstra aqui algumas características importantes, né? Que fala que ele foi um dos 7, né, organizadores da distribuição de alimentos da igreja primitiva, né, ou um dos 7 diáconos. Ele tornou-se um evangelista, um dos primeiros missionários a viajar para difundir o evangelho. Então a gente vai ver que ele realmente está obedecendo o de Jesus à risca, e foi um dos primeiros a obedecer a ordem de Jesus de levar o evangelho a todas as pessoas, né, além de todos os lugares, todas as pessoas, pois a gente sabe que o judeu tinha ali a restrição de querer pregar só para judeu. Foi um cuidadoso estudante da Bíblia e era capaz de explicar claramente o significado dos textos. E aqui na lição de vida temos de Deus encontra grandes e variadas atividades para aqueles que estiverem sinceramente dispostos a obedecer-lhe, né? Então temos essa, dentre outras características de Filipe, e a gente vê realmente que ele ouve, ele conhece a voz do mestre e ele está disposto a obedecer. Esse é o padrão de comunhão que Deus deseja que vivamos com ele. Isto é, um relacionamento tão real e próximo com Jesus que sejamos capazes de discernir com clareza o que é a voz do Altíssimo daquilo que é apenas ruído de nossos corações. A gente pode discernir, né, se é realmente Deus falando conosco ou se às vezes alguma emoção, né? Então, como diz aqui em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, só Deus que conhece, que esquadrinha, né, o nosso coração. Segundo subtópico, servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Então, Filipe, ali a gente vê que ele vai pregar um estrangeiro. Então, era algo que
que gerava desconforto para um judeu. Né? A gente vê que Pedro, para ir à casa de Cornélio, Deus teve que mostrar ali visões, teve que esclarecer a Pedro que não havia mais nenhuma barreira entre gentios e judeus. Né? O Senhor já tinha derrubado todo o muro e feito um povo só. Lembremos que nesse contexto as atividades dos apóstolos ainda estavam muito concentradas no anúncio da mensagem de Jesus aos judeus e que, portanto, a comunicação do Evangelho e o ato batismal para alguém fora desse universo cultural era algo incomum. Né? Então, Filipe realmente foi um pioneiro, né, nessa questão de levar a palavra para outras nações. Os judeus estavam ainda na primeira parte do ID, né? Ou na primeira parte da ordenança de Cristo, né? Que eles deveriam ficar em Jerusalém, mas eles seriam testemunha de Jesus tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Filipe já tinha chegado até Samaria, já tinha saído de Jerusalém, já tinha pregado em Samaria já tinha batizado, então coisas que era desconfortável para os outros discípulos. Filipe já estava na vanguarda. Filipe se lança a percorrer sobre as orientações do Espírito Santo um caminho inédito, uma senda nunca antes trilhada, a evangelização transcultural. Então, ele realmente se desponta, né, nesse sentido. Né? Ele realmente é o primeiro ali que tem esse ímpeto missionário. Atos 1,8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para um judeu, o trato com pessoas de outro universo cultural era um desafio. Preceitos referentes a critérios de pureza e impureza cerimonial eram considerados como algo muito sério. Se disponibilizar a proclamação do amor de Cristo implica abrir mão de preconceitos sociais e discriminações pessoais em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Né? Então nós não podemos ter preconceito nenhum ao pregar. A Bíblia diz que nós recebemos de graça e nós temos que dar de graça. Então, se o Senhor mandar pregar no presídio, né, coisa que a gente tem faltado muito, né, então temos que estar ali pregando no presídio, né, nos valados, como diz a palavra do Senhor, nos becos, né, então pregar para travesti, prostituta, né, em Cracolândia. Então não existe limites, né, para o amor de Deus. Ele quer alcançar todos e quer usar-nos como instrumento para isso. Basta nós estarmos dispostos a sempre obedecer a sua voz. Então, terceiro subtópico, a natureza imprevisível de seguir a Jesus. É assim que Deus age, faz pessoas comuns em dias normais realizar obras extraordinárias. Num dia corriqueiro como os outros, Filipe foi impulsionado pelo Espírito a comunicar a graça de Deus a um estranho. Mas ainda, o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso e batizar quase que imediatamente aquele que acabara de crer em Jesus. Então, era algo, uma barreira difícil de transpor, mas Filipe estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Como já falamos, ele já tinha batizado o samaritano, então já era algo absurdo, né, para os demais discípulos. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João, né, soube que havia muitos cridos ali em Samaria, eles foram lá, também oraram para aqueles crentes e eles recebem então o batismo no Espírito Santo. Já tinham sido batizados nas águas e agora são batizados no Espírito Santo, tanto é que Simão, que era antigo mágico, havia também crido em Jesus e sido batizado, mas naquele momento que ele veio, os discípulos impondo as mãos e aqueles novos crentes sendo batizados com o Espírito Santo, ele propõe ali comprar, né, aquele dom. E Pedro então o exorta ali e ele fica temeroso por todos aquele castigo que Pedro disse que viria sobre ele. Então ele pede oração para que não viesse, né, para que não se cumprisse aquele castigo na sua vida. Então a gente vê que ele não oferece dinheiro quando Filipe está pregando, né, curando, quando Filipe está expulsando demônio, quando Filipe batiza os crentes ali nas águas. Mas ele achou algo extraordinário quando os discípulos impuseram a mão e aqueles crentes foram batizados com o Espírito Santo.
Então ele viu alguma coisa que nós cremos que foi a evidência ali das línguas estranhas, e ele quis agora aquele poder, né? Então a gente percebe que Filipe já estava sempre na vanguarda, já tinha batizado o samaritano, e agora ele também vai batizar o eunuco. Se não bastasse tudo o que já tinha acontecido, Filipe ainda vivencia sua experiência sobrenatural, pessoal, e quando percebe já não está mais do lado do viajante estrangeiro, né? A Bíblia vai dizer que ele vai ser arrebatado e vai agora estar em Azoto, depois que ele cumpre aquela missão. Tem algo extraordinário também, que é uma maravilha que Deus operou ali na vida de Filipe, né? Então, como é bom ouvir a voz e obedecer, pois Deus tem grandes coisas. E como a gente vê, né, de forma imprevisível, o Senhor tira ele ali da multidão e leva ele para o deserto. E aquela obra também foi fundamental, né, principalmente para os etíopes, que estariam agora recebendo, né, a palavra de Deus, recebendo o conhecimento do Senhor Jesus, pois já tinha agora um novo crente, um novo discípulo para ir pregar o Evangelho, né? Então, Deus também pode nos usar e às vezes, né, ganhando uma alma para Jesus, aquela alma vai fazer diferença, né? Vai fazer uma grande obra, e nós fomos instrumento para levar o Evangelho inicialmente ali para aquela pessoa. É o que acontece com o evangelista D.L. Moody, que ganhou centenas de milhares de almas, mas conforme a sua biografia, ele, né, no princípio, ele tinha só o alvo de enriquecer ali naquela cidade de Chicago, mas chega então o seu professor de escola dominical, tímido, tem muita eloquência, e vai ter uma conversa com ele, e ele então sente ali que realmente a conversão aconteceu naquele momento. E a partir daí ele vira um grande evangelista. Então, se você acha que você é pequenininho, que não sabe nem falar, talvez, quem sabe, você ganhe o próximo grande evangelista, aleluia, da nossa era. É para esse nível de relacionamento que Cristo nos vocaciona, para uma vida onde sejamos cotidianamente surpreendidos pela glória divina. Quem caminha com Jesus, a jornada da vida nunca cairá em tédio. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então o Senhor Jesus está lá à destra de Deus, intercedendo por nós, e tudo que nós pedimos a Ele, conforme a sua vontade, Ele vai realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o cristão como um discipulador por natureza. Primeiro subtópico, a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidade, né? Qual é a dedicação e qual a responsabilidade que estamos estudando hoje? Estudar a palavra, né? Então isso é fundamental para todo crente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui não é algo que nós podemos ortogar alguém, né? Não, dizer, não, é o pastor que tem que estudar a palavra e me ensinar e pregar. A minha parte é só chegar na igreja com um filhote de água, abrir a boca e já vim tudo mastigado. Não, cada um de nós temos essa responsabilidade. Diferente daquilo que muitas pessoas procuram apresentar, caminhar com Cristo exige muito compromisso, com Deus, consigo e com os outros. Filipe foi importante para a vida do etíope, antes de qualquer coisa, porque foi obediente à determinação divina. E é exatamente isso que Jesus espera de cada um de seus servos. Atos 26:19. Viver guiado pelo Espírito é maravilhoso, entretanto não é fácil. Mas se tivermos o comprometimento adequado, jamais nos arrependeremos do que fizermos para o reino. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então, Paulo está disposto, né, a ser oferecido como sacrifício, a ser derramado. Glórias a Deus. Essa jornada, né, de sermos imitadores de Cristo. Então, tomar a cruz, como já falamos, a cruz é essa missão, esse compromisso de servir ao Senhor, de obedecê-lo e de ser instrumento na mão dele. Ele quer nos usar. Louvado seja o Senhor. O cuidado dedicado do discípulo com aquele desconhecido manifestou-se em todo o preparo anterior, uma trajetória dedicada às Escrituras, de tal modo que ao ouvir a recitação em alta voz, Filipe conhecia o texto lido e o contexto em que o profeta se referia. Então,
Filipe conhecia a palavra. Como é que ele ia agora pregar? Como é que ele ia ensinar, melhor dizendo, se ele não conhecesse a Escritura? Até de ouvir o que o eunuco lia, ele já sabia onde estava e o que aquela Escritura significava, né? Então, ele tinha essa vivência. Por isso que a gente tem que estar alimentado com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje sua empolgação e dedicação para o reino pareça exagero para alguém. Todavia, creia, há missões que você só realizará amanhã, se tiver o preparo de hoje, né? Talvez alguém até zombe, para que uma Bíblia desse tamanho, né? Uma Bíblia de estudo, por exemplo. Glórias a Deus. Mas é você estar se dedicando, que você quer conhecer mais ao Senhor. Você quer aprender mais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa para lá, aqueles que vão zombar, vão caçoar de você. Aleluia. O importante é que você sabe em quem você crê. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13:7. Glórias a Deus. Então há um caminho, uma jornada à frente que nós não conhecemos. Então nos preparemos para que quando o Senhor precisar de nós estejamos preparados. Segundo subtópico, somos convidados para sermos discipuladores. Filipe não perdeu tempo, imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo, aquele viajante cheio de dúvidas. Então, né, como já vimos, além de missionários, né, o primeiro tópico falou que nós, né, que o cristão como missionário inato, ou seja, já nasce, nova criatura já nasce com esse DNA missionário. Também somos discipuladores. Então, nós não somos ovelhas estéreis. Ovelha gera ovelha. Então, nós também devemos ter prazer em discipular. Glórias a Deus. E ver, alguém crescendo, alguém sendo edificado e amadurecendo, com a nossa ajuda. Então, é fundamental termos essa disposição de conhecer mais o Senhor para poder entregar mais aquilo que nós já recebemos de graça. Filipe não perdeu tempo. Imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo, aquele viajante cheio de dúvida. Então ele não só explicou a Escritura, ele a partir dali começou a apresentar o Senhor Jesus. Ele entendeu bem que aquela missão não poderia ser terceirizada, era dele e era urgente. Quando congregamos em uma igreja e temos tempo, cada pessoa deve ser discipulada em Cristo de modo efetivo, desenvolvendo vínculo significativo ao longo de um bom período de amadurecimento espiritual. Mas se sua igreja é como a de Filipe, com poucas mãos para fazer a obra, não se exima de fazer o seu melhor para o reino. Então é interessante que se a igreja tem estrutura, tem classe de discipulado, é uma benção. Tem aquele departamento que cuida ali dos nossos convertidos. Mas se a igreja não tem, tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Glórias a Deus. Tenha prazer, Não precisa ter cargo para servir o Senhor. Você pode fazer a obra do Senhor, aleluia, voluntariamente, como Davi queria, um espírito voluntário. Então, nós temos esse espírito voluntário, aleluia, de quando vê alguém necessitando aprender, necessitando de uma mão para caminhar, nós temos essa possibilidade de servir o reino de forma grandiosa, aleluia, cuidando de um dos pequeninos, como diz a palavra do Senhor. Se necessário, faça como ele. Leve pessoas a Cristo, construa com elas vínculos pessoais e espirituais e, por fim, ajude-as a proclamar publicamente seu amor a Cristo por atos e palavras. Já pensou que privilégio você ser chamado um dia de pai espiritual, mãe espiritual de alguém? Glórias a Deus. Então esse laço, como Paulo dizia, já sinto as dores de parto, a buscar gerar Cristo naqueles crentes. Então, que nós também possamos gerar filhos e filhas. Jesus nos convida para uma marcha contra os poderes infernais. Mateus 16:18 diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente sabe que a luta não é contra a carne e o sangue, e o inferno tenta contra a igreja, mas ele não tem poder para derrotar, aleluia, para prevalecer contra a igreja. Missões devem ser feitas por quem ama a Deus, filhas e filhos que ele criou, e não por quem gosta de viajar. Então essa frase é tremenda. Então missão não é para viajar, não é para conhecer outras nações, outras culturas, mas aleluia,
para demonstrar o nosso amor por Deus e pelas vidas, pelas almas que estão perecendo sem Cristo. Terceiro subtópico, a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. O personagem desconhecido no deserto não era uma pessoa sem qualificações. Atuar junto a uma autoridade política era uma tarefa que exigiu uma alta formação educacional. Perceba que ele é um estrangeiro interessado na tradição judaica, pois carregava consigo uma cópia do texto do profeta Isaías. Entretanto, a possível vasta cultura pessoal daquele homem não preencheu o vazio de sua alma, a ponto dele se desesperar por não compreender para quem apontavam as profecias. Então era um homem importante, era um homem que tinha ali posse, pois para ter um exemplar da escritura ali, um rolo ali do livro de Isaías, não era para um homem comum, era algo caro, e ele também dominava a língua, ou o grego ou o hebraico que ele estava lendo ali. Então provavelmente ele tinha uma vasta cultura, para poder ter essa condição de estar lendo ali o rolo de Isaías. Mas, embora muito conhecimento, muita cultura, muita posse, muito poder, ainda tinha o vazio, que só Jesus preenche. Então não é a cultura, não é a educação de alguém que preenche, mas é o conhecimento de Deus que o mais simples dos homens pode ter, aleluia, e distribuir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas graças a Deus havia um Filipe ali. Que você seja na vida de outras pessoas, até mesmo daquelas que você nem conhece, o que foi o discípulo de Jesus para o viajante estrangeiro. Amém? Terceiro tópico, o cristão como um servo. Então somos missionários, natos, somos discipulador por natureza e somos servos. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico, nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Então, se a gente deixar de crer no sobrenatural de Deus, a gente está perdendo tempo, irmão? Porque o fundamental, é crer no poder de Deus, de transformar, e poder salvar até mais vil pecador. Parece algo inacreditável, mas o que testemunhamos em Atos 8, 26 a 38 é a conversão convicta e inconteste de alguém ao Evangelho de Cristo. Então, aconteceu um milagre ali, ele se converteu. A gente vai ver aqui a hora que ele vai ser batizado. Interessante que hoje, talvez ser batizado, até declarar-se como evangélico, tem sido até status, É algo até que não tem, perdeu o significado real para algumas pessoas. Mas naquela época, ser batizado é você se declarar cristão. Então você já estava ali, nesse ato, confessando a Cristo e ao mesmo tempo sendo alvo, de perseguição, correr risco de morte. Então ser batizado ali era algo que alguém, para ter essa decisão, tinha que realmente crer e estar disposto até morrer por Cristo. Então não era simplesmente um ato simbólico, mas era um compromisso real que aquelas pessoas, quando se batizavam, se enlaçavam realmente com Cristo. Então Filipe, abrindo a boca e começando na escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Atos 8, 35, 36. O batismo daquele homem não foi precipitação de um novo convertido ou ambição religiosa de um evangelista. Antes foi a materialização de uma fé que inflamava o coração de ambos. Tanto aquele que viajava sobre as ordens da rainha etíope, como daquele que peregrinava com Jesus. Então ali não foi um ato precipitado, foi uma decisão corajosa do etíope e de fé, porque realmente creu em Jesus, foi transformado, se converteu ali. E também não foi a ambição de Filipe, falar, não, eu batizei fulano, que era importante, não. Filipe já estava fazendo essa obra desde Samaria, já era realmente um evangelista ali, executava sua tarefa ali com responsabilidade, com o poder do alto. Aquele estrangeiro saiu de lá salvo pela mensagem de Cristo, que já estava presente nas profecias de Isaías e associado a todos aqueles que, assim como ele, decidiram submergir em águas batismais seu passado pecador e seguir a jornada da vida como uma grande viagem de regresso para casa. Glórias a Deus. Aquele homem sai dali salvo,
E vai ser discípulo, né? Vai ser também um pregador do Evangelho, glórias a Deus, como aquele demoniado de Gadara. Jesus o liberta, né? Ele que vivia em sepulcros, vivia ali com a roupa toda destroçada, ele mesmo se rasgava. E daqui a pouco, quando aqueles habitantes da cidade chegam, vê aquele homem vestido e aos pés de Jesus ali, manso, glórias a Deus, liberto. E ele queria ir com Jesus, ele queria, né, estar com Jesus. Mas Jesus disse, não, vá para a tua parentela, né, para a tua cidade e anuncia as grandes coisas que Deus fez na tua vida. Né? E ele sai anunciando em Decápolis, né, ou seja, 10 cidades, ele teve ali como campo missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo salvo já tem a DNA de missionário, de discipulador e de servo e vai fazer a obra. Glórias a Deus. Então, se você nasceu de novo, você já tem todas essas características. Segundo o subtópico, não pense em números, pense nos impactos da obediência. O dedicado evangelista que tratou com tão grande amor e atenção a vida do solitário viajante no meio do deserto era o mesmo indivíduo que pregava para multidões em Samaria. Então a gente vê que ele estava lá num grupo grande, né, pregando a multidões. Daqui a pouco Deus manda agora para o caminho deserto. Então ele pregava para a multidão em Samaria, testemunhando de Cristo através da ministração de milagres, prodígios e maravilhas. A postura de Filipe, inspirada no exemplo de Jesus, deve nos entusiasmar, nos levar a um nível de espiritualidade onde nosso compromisso sempre seja com o princípio da obediência e nunca com a audiência. Eu trago aqui essa referência em João 4,9, como Filipe estava seguindo o exemplo de Jesus, a gente vê também Jesus fazendo assim. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a gente vê Jesus também, em determinado momento, deixou as multidões e foi atrás de uma mulher pregar a palavra para ela. Né? Ele precisava passar em Samaria, diz o texto. Glórias a Deus. Por que ele precisava passar em Samaria? Porque era caminho? Não. Porque ele tinha uma alma ali, aleluia, para encontrar e torná-la também discípula e missionária, pois ela também depois vai até a cidade e anuncia Jesus. Ou seja, faça sempre tudo o que Deus pedir a você, mesmo que ninguém mais saiba, reconheça ou agradeça, pois aqueles que são dependentes dos elogios alheios, dos aplausos das multidões, nada mais receberão, além dessas futilidades envenenadores da alma. Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como também os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então que nossa, como disse no slide anterior, nossa preocupação seja a obediência e não a audiência. Não buscar aplausos. Se o nosso público ali é apenas 2, talvez você, professor de escola dominical, sua classe lá tem 2, 3 alunos, glorifica a Deus. Quem sabe ali está o maior evangelista das próximas décadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante você estar obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Não se menospreze, que o seu público seja pequeno. Pelo contrário, glorifique a Deus, porque Deus te colocou ali com um propósito, com uma missão. Cumpra a sua missão, pois verdadeiramente, aleluia, o resultado será tremendo. Terceiro subtópico, depois de cumprir tudo o que Deus mandar fazer, faça mais. Glórias a Deus. Se você está vendo a obra de Deus como um fardo e a faz de modo extenuado, sofrido e até mesmo com um senso de opressão, pare de fazer tudo imediatamente. Saiba que Deus não está aprovando nada do que você está fazendo. Se está fazendo por obrigação, Deus não vai estar recebendo. Devemos estar servindo ao Senhor com alegria, louvado seja o nome do Senhor, fazendo por amor. Filipe viveu momentos inesquecíveis entre os que receberam o Evangelho em Samaria. Depois testemunhou a improvável salvação de poderoso oficial oriundo de uma outra nação. E depois de tudo isso, talvez alguém pudesse pensar, tá bom, né, Deus? Agora um pouquinho de férias. Não. Quando ele terminou aquela obra, tinha mais obra para fazer. Mas não é isso que o livro de Atos nos informa. Mal havia terminado essa maratona de missões, Deus já tinha outra maravilhosa tarefa para Filipe. E sabe o que é melhor? Ele fez muito mais depois do que antes, pois foram mais cidades alcançadas e, por consequência, mais vidas transformadas. Atos 8,40, Filipe se achou em Azoto
e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia, né? Ele foi ali, beirando ali o litoral do mar Mediterrâneo, todas aquelas cidades de Azoto a Cesareia, né? Até para chegar em Azoto já foi especial, né? Porque Deus o arrebatou até ali. Glórias a Deus. Ele fez esse milagre. E de Azoto até Cesareia ele vai a pé, que agora tem que ir a pé mesmo, porque ele vai anunciando de cidade em cidade, fazendo obra. Aleluia. Mais obra ainda do que já tinha feito. Então, quando você achar que já fez muito, aleluia, coma o pão, toma água, que a sua jornada ainda é longa. Esse é o resultado de trabalhar para Jesus. Felicidade, realização e crescimento espiritual. Graças a Deus. Concluindo, como Igreja do Senhor, temos uma vocação missiológica. Quando negligenciamos nossa missão, deixamos de agradar a Deus. Que venhamos até a mesma postura de Filipe, que seguiu o exemplo de Jesus de Nazaré. Precisamos de mais entusiasmo e fervor para que o nosso compromisso seja sempre com o princípio da obediência e nunca com a audiência, os números. Amém? Glórias a Deus. Então, estaremos orando, pedindo a graça do Senhor, que na próxima lição estejamos juntos novamente. Lembrando que os irmãos não são inscritos, se inscrevam no canal. Aqueles que necessitarem dos slides, tem um link na descrição. Louvado seja o nome do Senhor. E a próxima lição vamos estudar: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, aleluia, temos que aprender tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? E praticar. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Santo e eterno Deus, te louvamos e te agradecemos por esse momento. Pedimos a tua graça, Pai, teu revestimento de poder sobre a vida de cada jovem. Senhor Jesus, vai batizando com o Espírito Santo, vai comissionando, Pai, dirigindo para fazer essa grande obra. Deus poderoso santo, abençoa também o Ministério da Escola Dominical, Senhor Jesus. Todos aqui são envolvidos com esse trabalho. Nos dá graça, Pai, aleluia, dá uma semana de paz na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.